Galera, beleza? Então a gente vai continuar aqui com a Provão Paulista Seriado, mas agora é a segunda aplicação do primeiro ano do ensino médio, de 2024, tá, meus queridos? Lembrando que a prova do primeiro ano vale somente 15% da nota total da somatória para concorrer às vagas aí em universidades públicas, tudo bem? Então, sem mais demoras, vamos lá arrepiar e corrigir tudo isso aí. Certo? E as questões de química, ela começa nessa prova pela questão de número 33. E ela fala o seguinte: herbário é uma coleção de amostras de plantas secas, preservadas e catalogadas para estudo científico, conhecidas como essicatas. Essas amostras são colhidas em campo desidratadas, prensadas em folhas de papel e em seguida acondicionadas em folhas de papel duráveis. A coleção catalogada e armazenada em caixas para consulta e pesquisa como mostram as imagens a seguir. Eu tenho ali as folhas, elas ficam prensadas, desidratadas para servirem como amostras, né? Para evitar a proliferação de insetos como traças e besouros para deteriorarem as essicatas, os botânicos adicionam bolas de naftalina às caixas de herbário. Essas bolinhas aí. Em temperatura ambiente, as bolas de naftalina passam do estado sólido para o gasoso, repelindo os insetos. Essa mudança de estado físico é denominada... Antes disso, vocês viram que ele deu todo esse enunciado aqui, ó, para falar só da mudança de estado físico da naftalina. Então, muitas das vezes, gente, o enunciado é só encheção de linguiça, tá? Nem sempre. Às vezes, a informação essencial para resolver a questão está no enunciado. Então, a gente tem que aprender a distinguir isso. Por quê? Porque tem uma prova aí com poucas questões, é uma coisa. Tem uma prova aí com 40, 50, 80 questões. Tempo vamos dizer assim, é vida. Vocês têm que aprender a ganhar tempo com isso. Viu que o enunciado não traz nenhuma informação pertinente, só a parte finalzinha, alguma parte aí da questão, vai direto nela para resolver. Aqui a gente tem a ver o quê? Com a mudança de estado físico da naftalina. Lembrando, mudança de estado físico, sólido para o líquido para o gasoso. Nesse sentido eu estou esquentando, nesse sentido eu estou esfriando. Nesse sentido eu estou esfriando, nesse sentido eu estou esquentando. Se eu esquento um sólido, ele vai para o estado líquido. Se eu esquento um líquido, vai ter um ponto que ele vai para o estado gasoso. E se eu esfrio, acontece o inverso. Mas tem algumas substâncias que ela não passa do estado líquido. Ela vai direto do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. É o que acontece com a naftalina. A naftalina ela vai diminuindo de tamanho, ela está aqui em pastilhas em estado sólido. Ela vai diminuindo de tamanho, evaporando e vai direto para o estado gasoso. O nome disso é sublimação. Liquefação, como o próprio nome já diz, né? Ela vai do estado gasoso e volta para o estado líquido. Vaporização, do estado líquido para o estado gasoso, estado vapor. Dissolução é você dissolver uma substância em outra, e fusão é um sólido derretendo, indo para o estado líquido. Então aí nós temos a alternativa C como sendo a correta. Isso é bem fácil, bem tranquila. Só, vamos dizer assim, ressaltando essa questão de economizar tempo e prestar atenção. Às vezes você fica lendo lá
vários enunciados gigantescos que a informação pertinente para resolver a questão é só um trecho da questão. Presta atenção muito nisso daí. Bom, meus queridos, agora a questão de número 34. Ela diz o seguinte: o bicarbonato de amônio é empregado como fermento químico nos processos de fabricação de biscoitos. No forno, esse composto se decompõe pela ação de calor. Presta atenção, formando produtos reacionais gasosos, amônia, dióxido de carbono e água, que produzem poros no interior da massa. O resultado são biscoitos secos e crocantes. Vamos fazer a equação aqui. Então eu tenho essa substância aqui, NH4HCO3, bicarbonato de amônio. Aí ele, sobre aquecimento, que é o que diz ali, né? Ele se decompõe e forma NH3 ele forma CO2 e ele forma H2O. Isso aqui que ele forma. Aí o que ele pergunta, que é o que está aqui, que é o que está sendo no enunciado. E isso aqui tudo no estado gasoso, tá? Estado gasoso. E vapor d'água. Isso aqui que vai fazer a massa encher e crescer. Aí ele fala o seguinte: o fermento químico descrito pertence à função inorgânica. Isso daqui, gente, não é um ácido, não é uma base, ele é um sal. Qual é a definição de sal? Sal é o seguinte: ele tem que ter um ânion diferente de OH- e um cátion diferente de H+. Então ele não pode ter um cátion igual a H+, e nem um ânion igual a OH-. E nessa substância aqui, o cátion é o NH4+, e o ânion é o HCO3-. É uma ligação iônica que eles formam, tal. Eu tenho um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Isso é a definição de sal. Então ele é um sal. Qual é a alternativa que a gente tem? Ou é AD ou é AE. Aí ele pergunta o seguinte: o produto de sua reação de decomposição tem caráter básico em solução aquosa, é representada pela fórmula. Olha. O caráter básico da solução é dada pelo NH3. Esse NH3 aqui é justamente o que confere o caráter básico dele em solução. Como ele fala aqui, Se ele falasse caráter ácido, aí seria o CO2, né? Formaria ácido carbônico em aquoso, mas só que o que é preponderante aqui é o NH3, tem um caráter básico. Que é o que ele fala na questão, caráter básico à solução. Qual é a alternativa? E. Bem tranquilinha. Agora vamos para a próxima. Questão de número 35. Ele fala o seguinte: no início do século XX, Albert Einstein observou que, quando a luz, energia radiante, com determinada frequência atinge a superfície de certos metais, são emitidos partículas subatômicas para fora desses metais. Esse efeito é aplicado atualmente em sensores de presença e dispositivos que acionam a abertura e fechamento de portas automáticas, como apresentado a figura a seguir. Eu tenho energia radiante e partículas subatômicas emitidas. Aí eu tenho sistema de fechamento de portas aí na fotinha. Na observação feita por Albert Einstein, as partículas subatômicas emitidas são... Aí ele coloca aqui: elétrons, nêutrons, prótons. Aí no caso aqui, são o quê? Elétrons, né, meus queridos?
Partícula não emite nêutrons nem prótons, são elétrons. Aí nós temos a alternativa A e a alternativa E. Vamos continuar aqui. Que foram reconhecidas pela primeira vez a partir de experimentos que resultaram no modelo atômico de... Modelo atômico de Dalton não fala sobre elétrons. E fala sobre elétrons aqui, a primeira vez que falou sobre elétrons é o modelo atômico de Thomson. Ele que foi o descobridor dessas partículas aí subatômicas. Então nós temos a alternativa A como a correta, questão número 35. Beleza? Bem facinho sobre modelos atômicos. Vamos para a próxima. Temos aqui, ó, um pó usado para preparar refresco sabor limão é comercializado em embalagens contendo 20 gramas do produto. Na tabela de informações nutricionais, há a informação de que 4 gramas desse produto contém 15 miligramas de vitamina C. Observe o infográfico a seguir com as instruções de preparo. Aí eu tenho o seguinte. Aqui jogando em 1 litro de suco refresco aqui. Aí eu tenho 20 gramas do produto. Beleza. Então, a cada 15 gramas, 15 miligramas, a cada 4 gramas do produto, eu tenho 15 miligramas. Mas o problema é que eu não tenho 4 gramas, eu tenho 20 gramas do pozinho. Aí quantos miligramas eu vou ter? E ele quer a concentração em gramas por litro. Se você olhar tudo aqui, ó, grama por litro, grama por litro, grama por litro, grama por litro, então já tem que fazer conversões aí. Então não é miligramas por litro, é gramas por litro. Primeiro eu tenho que achar quantos miligramas eu tenho, depois converter para grama. Tá vendo que 20 gramas é 5 vezes mais do que 4 gramas? Daria para fazer por regra de 3 aqui, né? Mas a gente pode fazer por proporção. Isso mostra o quê? Que às vezes a gente pode achar o resultado de uma questão envolvendo matemática de formas diferentes, né? Então, se eu multiplicar aqui por 5, 4 vezes 5, 20. Se eu multiplicar aqui esse 15 por 5 também, eu vou ter o resultado aqui. Então, 5 vezes 15, 75. Então, eu vou ter 75 miligramas. Dividindo isso por 1000, isso aqui vai ser 0,75 gramas. Beleza. Mas é o seguinte. Ele quer ver 75 miligramas é a mesma coisa que 75 vezes 10 a menos 3 gramas. Tudo bem? E convertendo isso daqui, vai me dar esse 0,75 gramas aqui, mesma coisa. Mas tá vendo que não tem 75 aqui? Porque tá a 10 a menos 2. Então desloco a vírgula uma casa decimal aqui. Ó. Aí isso aqui vai ficar 7,5 vezes 10 a menos 2 gramas. Qual é a alternativa? B. Bem tranquilinha. Então nós temos questão de 36, alternativa B. Questão de número 37 tem a ver com ciclos biogeoquímicos. Ela fala o seguinte: os ciclos biogeoquímicos desempenham um papel primordial para a manutenção da vida na Terra, envolvendo a circulação de elementos químicos essenciais entre os seres vivos e o meio ambiente. O ciclo do elemento 1 envolve a participação de micro-organismos que convertem o nitrogênio gasoso em formas utilizáveis pelas plantas. O ciclo do elemento 2 envolve processos biológicos como a fotossíntese e a respiração celular. Já vamos preencher aqui. O ciclo 2 envolve a fotossíntese. Fotossíntese
e respiração celular, lembra o quê? CO2, não é isso? CO2, que ciclo é esse aqui? É o ciclo do carbono, né? O primeiro envolve a participação de micro-organismos que convertem nitrogênio em formas utilizáveis pelas plantas. Então, isso aqui, ó, se converte em nitrogênio gasoso, que é o nitrogênio. Bactérias em nitrogênio gasoso é o ciclo do nitrogênio. E o terceiro, no ciclo do elemento 3, ocorre a decomposição e a acumulação desse elemento em rochas sedimentares minerais. Aí aqui eu posso ter mais de um ciclo, tá? Mas vamos ver as questões aqui, ó. Primeiro que envolve nitrogênio, certo? Carbono. E o terceiro é o enxofre, por eliminação. Nitrogênio, o segundo não é enxofre, o segundo é o do carbono. Então eu tenho a alternativa D. Certo? Vamos para a próxima. Bom, questão de número 38, meus queridos. Ela fala o seguinte sobre método científico. O método científico é uma abordagem sistemática usada para investigar fenômenos, resolver problemas, e gerar conhecimento. Ele funciona basicamente por meio de etapas que organizam o processo de pesquisa. Observe a apresentação do diagrama que apresenta a sequência de algumas das etapas desse método. Eu tenho a etapa 1, eu tenho aqui formulação de hipótese e etapa 2. Tem só um trecho, né? O método científico seria muito mais do que isso, mas tudo bem. Aí nesse diagrama, etapa 1 e 2 corresponde respectivamente a. Aí antes da formulação de hipótese, eu tenho que ter observado o fenômeno, né? Eu tenho que ter tido algo antes. Formular uma hipótese do que pode ser aquilo. Aí depois, então é o seguinte, por exemplo, a análise de dados vem depois e não antes. Conclusão, esquece, conclusão é a última etapa. Observação, pode ser. Observo, formulo hipótese e depois vem a conclusão? Não. Antes da conclusão, eu tenho que fazer uma experimentação para concluir algo. A minha formulação de hipótese ela tem que ser verificada. Eu não posso concluir diretamente. Então, por isso que está errado aqui. O começo está perfeito, né? Mas o final não bateu. Experimentação. Não, experimentação vem depois da formulação de hipótese, não antes. Formulação de uma pergunta. Pode ser. Formula uma pergunta. O que pode ser um fenômeno. Formula uma hipótese de uma explicação. E depois realiza a experimentação. Pode ser. Mas está vendo aqui que tem continuação aqui? Depois vem análise de dados. Tem lá, conclusão. Então tem mais etapas para cá. Então ele deixa em aberto e a alternativa aí, vamos dizer assim, ela encaixa direitinho com as etapas aí do método científico 1 e 2. Então nós temos aí a alternativa E como a correta. Agora vamos para a próxima. Questão de pictograma. Ele fala para ler o texto para responder a questão de número 39 e 40. Então nós vamos usar esse texto nas duas. Ele fala o seguinte: uma cola de isopor, EVA, usada em artesanatos e trabalhos escolares, tem em sua composição etanol, C2H6O. É um líquido inflamável. Na presença de chama, o etanol reage com o oxigênio do ar. Observe a seguir a equação balanceada que representa a reação de combustão completa desse etanol. Então ele tem a equação, mas ela não está balanceada porque eu tenho incógnitas aí que eu não tenho os valores de alguns coeficientes. Por exemplo, está um X ali no oxigênio e o Y ali no CO2. Então eu teria que balancear. Não vamos balancear porque não é isso que ele pergunta no momento. Então ele fala o seguinte: na embalagem dessa cola, um pictograma de perigo com informações a respeito de riscos e cuidados necessários ao manusear o produto. Qual alternativa apresenta esse pictograma? Lembre que no enunciado ele está falando que a substância é
um líquido inflamável. Ele é um líquido inflamável, não está falando nada sobre aqui dele ser letal, dele ser tóxico. Não está falando nada dele ser corrosivo. Não estão falando nada dele ser reativo. Isso aqui, ele é reativo. Joga na água, ele tem uma reação muito forte. E não está falando nada aqui sobre esse pictograma. O etanol, ele é inflamável. Então, por isso que é a alternativa C. Agora, isso aqui é bem facinho. Vamos para a questão de número 40. Na questão de número 40, aí sim, ele quer saber quais são os coeficientes que balanceiam a equação. Qual é o valor de x aqui, ó? Qual é o valor de y aqui, ó? Que balanceia. Aí vamos ver o seguinte, ó. Aqui tenho 2 carbonos do lado dos reagentes. Do outro lado eu tenho um carbono só. Então o Y aqui ele só pode ser 2 também. Aí eu vou ter 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Aí do lado de cá eu tenho 2 vezes 2, 4. Mais 3 oxigênios aqui, 7. Aí aqui eu tenho um oxigênio, então aqui eu tenho que ter 6, porque 6 mais 1, 7. Então, 2 vezes quanto que dá 6? Aqui tem que ser 3. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, x vai ser igual a 3 e y vai ser igual a 2. Eu tenho qual alternativa com essa? Alternativa C. Balanceamento bem tranquilinho de resolver. Como eu sempre falo para vocês, não adianta. Você pode ter o melhor professor do mundo, você pode ter entendido tudo. Se você não exercita, o nome do canal Praxis Química. Se você não exercita, você não aprende, não tem como. Então, terminou aqui correndo fazer exercício. Quantos? Poucos, não precisa ser muitos não. 1, 2, dá uma revisão. Mas tem que fazer, gente, porque senão vocês não vão aprender, tá? Agora, se vocês ficarem até aqui, né? Peço o quê? Se inscreverem aí se gostaram, dá um like e até tchau, professor Jair. Tchau, tchau, meus queridos. Até a próxima correção.